Qual tem sido o seu lugar do repouso? Vamos falar um pouquinho sobre isso na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estar com vocês agora neste período também que nós podemos mergulhar no mistério da ressurreição de forma especial aí na vida do Senhor que se reflete em cada um de nós. Hoje quero trabalhar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, depois versículo 22 ao 32. Diz assim: No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vos bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não vacile. E alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até a minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirá que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer o caminho da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. E, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou até mesmo Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Olha só que interessante, né? Essa coisa de que Deus o preservou da corrupção, né? Sem dúvida, nós podemos olhar para essa palavra e muitas vezes pensamos naquela corrupção que vem do pecado e também a corrupção no sentido de o corpo que vai justamente deteriorando, vai se corrompendo. E é interessante quando nós olhamos para a vida de santos como São Padre Pio, né? E também santos que tiveram o corpo incorrupto, ou seja, preservado mesmo diante da morte. Isso é muito interessante porque quando você vai lá e para ali um pouquinho diante daquele santo, né, você percebe uma graça acontecendo extraordinária, né? Assim fui impressionado, por exemplo, pelo corpo de Santa Bernadette, essa pequenina, né, que justamente recebeu ali a aparição de Lourdes. Você vai percebendo que tem algo cuja nossa esperança faz com que essas pessoas repousem como que no eterno e deixe ali sua marca, a marca do eterno, porque o corpo parece eternizado. Afinal de contas, você pega uma santa como Santa Bernadette, cujo corpo faleceu lá em 1852, se não me falhe a memória, onde temos séculos. E aí você vai vendo que o corpo não passou por essa corrupção. Ou seja, o pecado que nos destrói, que destrói não somente a questão que vem a morte do corpo, mas também destrói a alma, isso é muito importante. Nós percebemos que a alma que vai encontrando o lugar de repouso, na esperança em Deus, começa a entrar nessa dimensão da eternidade. Lembro de uma pessoa que estava com câncer, estava fazendo justamente este caminho, de encontrar o sentido mais profundo da sua vida, do seu ideal, dos valores, e ela soltou uma frase interessante. Ela disse assim, né, mesmo estando em estado terminal, né, com câncer, sem nenhum diagnóstico, vamos dizer assim, possível, diante do diagnóstico que ela tinha, nenhum resultado possível de dar certo, né, perante a medicina, ela sorria, se alegrava, porque afinal de contas tinha encontrado o sentido. Ela dizia: eu só tenho câncer,
mas e você? O que você tem? Ou quando nós olhamos para uma história como o de Paulo Roberto, que conviveu conosco, foi membro da comunidade, né, como vítima de misericórdia, como alguém que oferece sofrimentos. Paulo Roberto, que tinha o seu rosto desfigurado, porque desde criança, né, tinha câncer, né, e perguntavam para ele, né, desfigurado, o que ele achava daquela doença. Ele falou assim: olha, eu, se pudesse, escolheria ter ela novamente, porque foi ela que permitiu que eu me encontrasse com o Senhor. E eu não tenho, não quero outra coisa, vamos dizer assim, a não ser este encontro, né? É bonito você perceber que esta alma, embora com todas as feridas no corpo do câncer, como aquela outra pessoa que estava justamente com todo o sofrimento de estar numa situação que não tem mais o que a medicina fazer, ou seja, com cuidados paliativos, a alegria porque encontraram aquele lugar de repouso, aquele lugar do sentido maior. Você precisa encontrar na tua vida este lugar de sentido maior, este lugar justamente aonde habita a tua esperança, aonde está aquele fim último da sua vida. E quando você encontra este lugar, então você passa a encontrar diante das dificuldades um lugar de repouso. E aí passa a viver como uma pessoa ressuscitada. Sim, porque muitas vezes quando nós estamos apoiados naquele fim que se corrompe com o pecado, corrompe com as nossas escolhas, más escolhas, né, muitas vezes, se corrompe simplesmente por uma vida vivida somente de instintos, né, e não uma vida justamente voltada para o sentido maior em Deus, nós vamos percebendo que esta vida, ela vai como que sendo uma sombra, né? E não se torna algo que encanta, algo que resplandece, algo que é ressuscitado. Assim, quando Pedro falava, as pessoas começavam a se encantar. E olha que Pedro estava acusando eles de terem matado Jesus. Mas, quando Pedro falava, ele falava como esta pessoa ressuscitada. Pense um pouquinho sobre isso, sobre essa dinâmica. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.